Deus nosso Pai, a cada dia que amanhece, é fácil observar como a natureza passa por um processo de renovação constante. Sabemos que para nós, o Senhor faz o mesmo convite. A cada dia nos é oferecida a oportunidade da renovação interior, a renovação iluminada por pensamentos edificantes, palavras construtivas e ações benéficas que representam verdadeiro remédio para as nossas almas debilitadas. Ao nos criarmos de forma simples e ignorante, o Senhor nos dotou com a inteligência e o livre-arbítrio, ferramentas imprescindíveis para a nossa evolução. Para utilizarmos essas ferramentas com sabedoria, temos recebido de Ti a presença amiga dos missionários que vieram à Terra com a missão de nos ajudar. No momento oportuno, o Senhor providenciou a chegada de Jesus para sensibilizar, esclarecer e orientar as nossas almas embrutecidas pelo egoísmo e orgulho. Em seu Evangelho de amor e luz, Jesus nos convida ao bom combate. Combate a todos os vícios que adquirimos ao longo das nossas existências pelas escolhas equivocadas que fizemos. O isolamento social que vivenciamos agora não é por acaso, representa oportunidade divina para estarmos em contato íntimo com o nosso além de dentro e observarmos com mais calma quem realmente somos e o que podemos trabalhar em nós para melhorar a nossa condição moral no momento, com muito equilíbrio e paciência. Inúmeros recursos são oferecidos. Este momento representa a ajuda valiosa dos missionários divinos que nos convidam à reflexão. Esse encontro fraterno de comunhão de propósitos abençoados, que possamos nos fortalecer nas lições evangélicas de Jesus para podermos ser hoje melhores que ontem e amanhã melhores do que hoje. Assim seja. A reforma íntima é um trabalho processual. Processual significa aquilo que obedece a uma sequência. Em conceito bem claro, é a habilidade de lidar com as características da personalidade, melhorando os traços que compõem sua forma de manifestação. Caráter, temperamento, valores, vícios, hábitos e desejos são alguns desses caracteres que podem ser renovados ou aprimorados. Nessa saga de mutação e crescimento, o maior obstáculo a transpor é o interesse pessoal. Um conjunto de viciações do ego repetido durante variadas existências corporais e que cristalizaram a mente nos domínios do personalismo. O hábito de atender incondicionalmente às imposições dos desejos e às aspirações pessoais levou-nos à cruel escravização, da qual muito será exigido nos esforços reeducativos para nos libertarmos do império do eu. Negar a si mesmo ou despersonificar-se, esvaziar-se de si, tirar a máscara é o objetivo maior da renovação espiritual. Esse o grande desafio a ser seguido por todos os que se comprometeram com seriedade nas nobres finalidades do Espiritismo com Jesus e Kardec. Olá pessoal, hoje nós vamos tratar aqui de um tema
que na verdade veio trazido por Jesus durante toda a sua existência como uma forma de pregação e a maneira intensa com que promovia o amor. Mas nós vamos partir aqui para começar a falar de amor, de uma história de um príncipe do século, provavelmente do século XV, um príncipe muito cruel, um príncipe que se aproveitava com baixeza, com maldade, com intensa crueldade para com todos os seus súditos, não se compadecendo de nenhuma situação, tomando inclusive de pessoas muito miseráveis tudo aquilo que tinham e aproveitando-se disso para se fartar na corte e trazendo junto os seus. Nessa condição, assim permaneceu por alguns anos, promovendo esse tipo de tragédia na vida das pessoas, causando dissabores ainda maiores que se avolumavam em fome, em ódio, em intensas perseguições que acabaram aí no final das contas fazendo um povo bastante infeliz. Quando esse príncipe desencarnou, ele então narra em comunicações trazidas que permaneceu por séculos, aproximadamente 3 séculos e meio, em imenso estágio de dor. No início, uma dor física, sentindo inclusive-se preso ainda ao organismo físico, mesmo após sepultado. E anos mais tarde, sentindo as durezas dos encontros com cada uma das pessoas com que ele havia feito as maldades daquela existência, ele foi então colocado em frente de cada uma delas e ouvindo-lhes e entendendo tudo aquilo que havia passado numa dor profundamente moral, a qual ele diz que foi muito maior do que a dor física que havia sentido no início. E nesse preparo, por séculos, nessa estrutura, numa certa ocasião, ele narra que pessoas que rezavam por ele, e quando ele, na verdade, despertou para a necessidade de mudança, foi feito então um planejamento para que ele pudesse reencarnar. Vejam que mesmo uma criatura que promoveu tantas maldades e crueldades, tinha ainda pessoas que rezavam por ele e ele mesmo acabou despertando. Ele então nasceu já na Europa, ali pelos idos de 1800, e começou a trabalhar, na verdade, numa existência dura. Logo perdeu o pai, que era envolvido com jogos, continuou ainda trabalhando de maneira intensa, porque a mãe também o colocava para trabalhar, e ele assim o fazia. No meio dos irmãos, ele nasceu de uma família israelita, num país extremamente perseguidor do povo de Israel, que ainda viria, né, a ser criado mais à frente, mas o povo judeu já esparramado pelo mundo sofria, e ele obviamente passava por dificuldades imensas por conta disso, pelo preconceito. Não bastasse a circunstância, foi aos poucos, né, sofrendo as durezas da vida no trabalho e perdendo essas pessoas, até que ficou também sem mãe, começou a trabalhar por si só, foi colocado aí na mão de pessoas que faziam ali muito mal, na verdade, e o colocavam para trabalhar de maneira muito desonrosa. E os seus irmãos, com quem ele conviveu, na verdade, foram aos poucos morrendo, um sumindo, um desaparecendo, até que ele se viu com 30 anos, com alguns sobrinhos, sem pais, porque esses pais faleceram, e ele se viu com essas crianças ali. Com 30 anos, ele então despertou e entendeu que a sua tarefa de vida seria dar dignidade àquelas crianças e outras tantas. Então passou a partir dali a pedir mesmo nas ruas, pelos pobres, pelas viúvas e pelos órfãos. E começou então a distribuir para essas crianças, para essas pessoas, tudo o que ele angariava. À noite, trabalhava preparando fumos para que pudessem ser vendidos e fazia desses valores do seu trabalho, algo, na verdade, a ser distribuído para essas pessoas. Por 30 anos assim o fez. Passou 30 anos de vida e os últimos 30 anos, tendo vivido aproximadamente 60 anos nessa existência,
os últimos 30 anos dedicados exclusivamente a isso. Tanto que no dia do seu desencarne, a cidade inteira parou num grande cortejo para poder celebrar então o desencarne desse cidadão, que nessa existência então identificou-se pelo nome de Zimmel Sligel, que é um personagem narrado no livro Céu e Inferno, do Pentateuco básico da doutrina espírita, e que mostra aí com clareza, segundo os dizeres do próprio espírito posteriormente, de que ele havia preparado então por um tempo antes de reencarnar, a oportunidade de reencontrar, se não todos, uma imensa maioria de espíritos com os quais havia vivido no passado, para que pudesse reparar os danos cometidos. Essa história, na verdade, ela mostra com uma clareza imensa aquilo que nós nos esforçamos por aprender todos os dias. Que nós temos, de fato, uma missão aqui na Terra. E essa missão está muito associada, claro, às provas que havemos de passar para aprendermos novas experiências, mas também está associada a muitas expiações e situações do passado que nos aproximam de pessoas para que possamos, assim, exercer de alguma forma a tríade, né, do arrependimento, da expiação e, enfim, da reparação. Nesse sentido, cada um de nós podemos pensar, se hoje somos médicos, professores, somos youtubers, se nós somos qualquer profissão, qualquer exercício profissional que nós tivermos hoje. E se não tivermos um exercício profissional, aonde estamos? Somos, por exemplo, responsáveis pela saúde, pelo cuidado de alguém de nossa casa. Eu digo que as crianças, na verdade, arrumam sua própria cama, fazem sua própria tarefa. Nessas missões que nós temos, qual será a nossa atividade essencial? E aí dá para a gente poder visualizar que em livros, por exemplo, como Nosso Lar, André Luiz, logo na introdução, ele já deixa claro, e me permitam-me aqui fazer uma breve leitura, na verdade, quando ele diz, na mensagem que ele traz de abertura, mencionando: seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. E trago isso, na verdade, para a gente poder imaginar que muitas vezes o amor, ele não é possível de ser aplicado numa missão, numa única existência, por assim dizer. Nós vamos fazendo somatórios de pequenos momentos em que o amor vai se avolumando até que conseguimos, enfim, traduzir um grande amor numa existência, desde que assim passemos a imaginarmos-nos ali, cumprindo essa tarefa. Então, quando Jesus disse para Pedro, né, Pedro, guarda essa espada, porque todo aquele que matar pela espada perecerá pela espada, somos nós em existências matando as pessoas, por assim dizer, por meio de nosso ódio, de nossa vaidade, nossa inveja, e também fazendo como Zimmel Sligel fez na existência anterior, pela própria espada, fazendo as pessoas morrerem nesse caso. Quando nós estamos preocupados em maltratar, em prejudicar, sentimos ainda inveja, ódio, isso nos ataca profundamente, mas fazemos isso também em face das pessoas, nós estamos aí criando uma condição de também sofrimento. E a exclusiva forma que o apóstolo Pedro, então, que aprendeu com Jesus isso, anos mais tarde, quando de uma de suas epístolas, na primeira epístola que escreve, ele acaba mostrando que é necessário, sobretudo, termos ardente amor uns para com os outros. Ardente amor uns para com os outros, porque só o amor cobre a multidão de pecados. E quando diz cobre a multidão de pecados, é verdadeiramente como também Divaldo fala em algumas das suas preleções, quando ele menciona, né? O bem que fazemos anula o mal que fazemos. O bem que fazemos anula o mal que fazemos. E é claro que nessa hora alguém vai estar dizendo, mas aí a pessoa vai lá, maltrata, destrói, estraga, mata, e depois no final vai lá e faz um gesto de amor e está tudo apagado. Não. Não é um simples
olho por olho e dente por dente do bem, por assim dizer. Nesse sentido, o que a proposta de toda a doutrina nos demonstra, inclusive no próprio livro Céu e Inferno, há uma explicação muito clara quando ali traz que é necessário nós trazermos o arrependimento, a expiação e a reparação, para que aí sim essa reparação anule o mal. Não é simplesmente vou ali e faço um gesto, e esse gesto, porque esse gesto, se não tiver sido já vivido, interiorizado o espírito do arrependimento, e que obviamente a pessoa pudesse de alguma forma expiar ou sentir também na própria pele a importância daquilo para ela poder viver, para compreender a razão do mal que havia causado, de nada adianta. Então é importante nós avaliarmos essas três situações. Eu mesmo me perguntava muito se a pessoa já se arrependeu e já expiou, muitas vezes até expiações dolorosas, sentiu na própria pele aquilo que ela havia cometido. Às vezes ia ali, matava uma pessoa e depois, na verdade, perdia um filho, por exemplo, espiava, sentia na própria pele a dureza daquilo ali. Para que reparar? Para que ela ainda assim precisa reparar? Nós vemos a literatura trazendo-nos o profeta Elias, que no passado havia, na verdade, feito muitas coisas, mas dentre elas, na verdade, mandado cortar a cabeça de 400 profetas de Baal num gesto de impiedade, e que acabou, na verdade, por muitos séculos ele reencarna como João Batista, e na figura de João Batista, que era, segundo o próprio Jesus, o maior dentre os homens nascidos, depois dele, claro, nasce e ainda tem uma experiência dolorosa ao fim da existência de ter sua cabeça cortada a pedido de Herodes naquela ocasião. Ou seja, uma expiação, mas que me parece associada sim a um profundo sentimento de arrependimento, por já ser um espírito elevado, e com reparação realizada em toda a sua dedicação de sua última e talvez de outras tantas existências nesse intervalo, se preparando a promover o amor entre as pessoas. Então a reparação, no final das contas, é a cereja do bolo. A reparação é aquela oportunidade de se fazer o bem que não se fez e a chance agora de realizá-lo. Então, quando nós estamos diante do nosso trabalho e conseguimos fazê-lo de maneira a imaginar que estamos ali reparando um bem. Nós brincamos muito, os professores às vezes falam quantas pessoas devem ter sido desencaminhadas pelos professores. Os médicos, quantas pessoas na verdade devem ter sido mortas ou deixamos morrer na verdade e agora temos a oportunidade de fazer vida como médicos. Todo esse exercício, na verdade, embora nós muitas vezes falemos isso de forma até brincalhona, traz consigo, e não queremos aqui de maneira alguma ficar sempre trabalhando com um contexto sempre kármico, né? Que dá essa ideia de que você está aqui é porque você... Não! Às vezes o exercício da medicina, o exercício da docência, o exercício da magistratura, qualquer exercício que seja, a pessoa trabalha, por exemplo, hoje, varrendo as ruas, ou um lavador de carros, qualquer profissão, qualquer exercício que nós façamos hoje, qualquer atividade, ela está, na verdade, associada a uma opção que foi feita e uma missão na qual nós vamos nos dedicar. Dentro dela, nós temos aí a oportunidade de fazer com ou sem amor, com ou sem dedicação. E esse com ou sem dedicação pressupõe que se nós estamos ali dedicados ao máximo, provavelmente Deus vai nos coordenar para que as pessoas com as quais nós precisemos efetivamente corrigir coisas que precisávamos corrigir, cheguem até nós. As situações e simulações são inúmeras, vários livros que tratam a respeito do assunto e mostram exatamente essas casualidades de pessoas que se reencontram exatamente para dar-lhes a oportunidade de trazer a chance do reparo. Então, nem toda falta acarreta-se um prejuízo direto e efetivo. Então, eu fui ali, fiz aquilo, agora vou fazer exatamente, vou reparar do mesmo jeito. Não. Nós vemos histórias lindas e aí sim é onde entra, na verdade, o benefício da reparação. Pessoas que em existências pretéritas causaram mal às pessoas, agora, na verdade, elas não vão necessariamente sofrer o mesmo mal. Elas talvez já tenham sofrido, passado pelo estágio de arrependimento, de expiação, e agora na reparação, do contrário, elas vão fazer o bem. Vão ser como Zimmel e Sligel, realizando coisas positivas. Se um dia eu matei alguém de fome,
agora eu estou tendo a oportunidade de distribuir alimento. Se um dia eu matava pessoas, agora eu estou tendo a oportunidade de fazê-las nascer. Se um dia eu, na verdade, furtava ou me corrompia, desviava dinheiro, agora eu estou tendo a oportunidade de distribuir, de realizar cada vez mais pelas pessoas. E isso, obviamente, Deus vai nos incumbindo e criando as oportunidades de nós reencontrarmos pelos laços do amor e da reencarnação com novas pessoas com as quais talvez tenhamos prejudicado. E agora tenhamos a missão de cumprir esse dever. Então, a grande ideia da reparação é exatamente ratificar o que Pedro dizia, que só o amor cobre a multidão de pecados. Então, o amor, nesse sentido, da prática do bem, em compensação a coisas maléficas que talvez tenhamos feito, vão nos tornando de alguma forma também humildes, menos orgulhosos, mais amáveis e menos austeros. Como Zímel, como o homem que mencionamos no início, que lá atrás, extremamente austero, egoísta, só pensava em si mesmo, perverso, foi aos poucos transformando-se numa figura benigna, amorosa e que passou a ser amada pelas pessoas, mesmo sendo um mendigo a pedir, na verdade, nas ruas, porque começou a ser respeitado por ter optado, no fim das contas, pelo amor. Então, nessa proposta, nós vemos aí, por exemplo, agora um isolamento social, não é? Estamos fechadinhos. Talvez seja importante pensarmos também no isolamento espiritual. Sim, porque muitas vezes o isolamento espiritual também é só pensar em mim. Eu me isolo em mim mesmo. Então, sair de si para ir ao encontro do semelhante de alguma forma, seja por meio de uma oração, por meio de uma ligação, ou ainda aos trabalhos assistenciais que continuam em funcionamento, possíveis, ir ao encontro das pessoas, deixar-lhes o bem e no exercício profissional que realiza, fazer isso com um intenso amor, fazer o melhor possível. Não fazer porque vai, na verdade, receber algo em troca, porque no final das contas, muitos dos trabalhos, dos ofícios que nós recebemos nessa vida, não é para receber, é o contrário, para entregar. Mas nós nos esquecemos disso e não fazemos essa reflexão. Zímel, em certa altura, precisou perder todos da sua família, ver que estava sozinho com sobrinhos e precisava dar uma sequência àquilo. Será que todos nós precisaríamos passar também por experiências dolorosas para despertar o que viemos fazer aqui? Ou nós vamos nos acostumar a fazer o melhor, a fazer o bem, na verdade, todos os dias, por quem nos cerca, para quem está do nosso lado? Esse recado se torna importante porque, de alguma maneira, e aí vejam, quão belo é a ideia de que, se Paulo de Tarso, como já mencionava, há uma nuvem de testemunhas ao nosso redor, quando nós realizamos o bem a alguém, muitas vezes essa pessoa vai nos devolver com discórdia, com ingratidão, não vai aceitar aquilo. Mas os espíritos que a cercam, aqueles mesmos que cuidavam de Zímel, que rezavam por ele, que estavam ao seu lado, essa nuvem de testemunhas, vão sentir uma gratidão tão profunda. Essa nuvem de testemunhas que está lá na carta aos Hebreus, né, como eu falei que Paulo havia escrito, ela vai nos olhar com tamanha gratidão pelo esforço, pelo empenho, vão se sensibilizar de tal forma que o dia em que nós precisarmos, nós vamos ter amigos, porque o amor cobre a multidão de pecados. Não é só diretamente com quem eu fiz ou com quem eu tenho ou a necessidade. Não, nós vamos deixando amor e vamos nos tornando, na verdade, dignos do amor pelas pessoas que se sensibilizaram. Essa cadeia vai se tornando cada vez maior. Então, pegamos e realizamos um ato, um gesto, que seja por uma pessoa, na verdade, no nosso trabalho. Fazemos algo com profunda dedicação e resolvemos o problema dela. Ela se torna tão feliz, tão grata por aquilo, e não só ela, porque ainda que ela não dê a mínima para aquilo, pessoas que percebem que foi bom ter ajudado, ter feito o seu melhor ofício, vão se sentir gratas, aquelas que já estão sensíveis a isso. E aí sim, nós teremos a oportunidade de recebermos com carinho também o afeto dessas pessoas. Então, no final das contas, não deixemos a oportunidade de sermos úteis, porque há pessoas nos observando e que vão nos auxiliar quando nós também assim nos dispusermos a fazer esse trato. Até chegarmos no ponto em que não precisaremos de querer retribuir apenas. Fazemos porque somos assim, porque queremos ser assim. Amenizar as dores do outro, auxiliar, na verdade, a tomar a cruz para ajudar as pessoas a caminharem.
para que elas não sintam ódio, raiva no nosso ofício, nós podemos fazer isso, façamos então. Lembremos lá de Sexo e Destino, o livro de André Luiz, em que Félix passou toda uma existência no mundo espiritual coordenando um grupamento familiar e depois nasceu nesse grupamento familiar para tentar salvar, enfim, tudo aquilo que ele mesmo havia lá no passado, de alguma forma construído e que prejudicou tanto aquele grupamento por questões relacionadas aí à sensualidade, ao jogo, ao desejo, na verdade, mundano, e ele então foi ali e reencarnou na figura do netinho, que ao final encontra-se com a vovó para tentar corrigir tudo aquilo e fazer com que o amor, enfim, possa ser implantado por meio da reparação. Que nós possamos concluir essa tarefa e no final de nossa existência possamos então pensarmos, como Paulo de Tarso, numa das suas mais simples e mais incríveis frases, já na carta a Timóteo, bem pertinho já de desencarnar. Paulo de Tarso então menciona-nos que combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Com certeza, a sensação de dever cumprido, de completude, estava no exercício do amor, de ter feito sua própria existência ser um gesto de amor. Que nós possamos fazer isso no nosso dia a dia, em nossa família, com os nossos colegas e até com os desconhecidos que encontrarmos nas ruas, nas feiras, nas panificadoras, nas praças, por onde passarmos, no trânsito, deixando sempre uma marca de uma pessoa renovada que está pronta a entregar um pouco mais de amor e um pouco menos de ódio e insanidade que o mundo às vezes nos convida. E que possamos nesse dia aproveitar para refletirmos com carinho no bem-estar que as casas religiosas nos oferecem a todos, nos proporcionam nesse sentido de reavivar, de dar ânimo novo, de não permitir que nós caiamos apenas nas situações excludentes da vida, mas que possamos viver e agradecer por ter nos trazido, nos colocado aí em casas em que nos auxiliam tanto. Nessa noite em especial, fazemos um agradecimento muito querido ao próprio Centro Espírita Amor e Caridade, que acolhe há 80 anos, já acolheu tantas pessoas, há 80 anos vem trabalhando, tanto no espírito de dedicação aos estudos da doutrina, do trabalho assistencial, tendo tido já tantas pessoas a cuidar e a zelar das obras que a casa realiza, obras assistenciais, tantas mudanças físicas, pessoais já passaram, mas aí amanhã, no dia 20 de outubro de 2020, completando aí 80 anos, a nossa gratidão a essa casa por ter se empenhado tanto em acolher e em nos fazer, na verdade, melhores, pensando sempre no espírito de repararmos e usarmos do nosso amor para com esse mundo. Uma excelente noite a todos, que possamos deixar aí todo o nosso carinho a essa casa em nossas orações, pedindo que nos transforme e que possamos transformar o mundo, tornando as nossas casas templos felizes também, de muito amor. Uma ótima noite, fiquem com Deus. Ao Amor e Caridade, essa instituição maravilhosa que faz parte da história da minha família desde a sua fundação e da minha em especial, desde o final da década de 80, eu só tenho a agradecer. Agradecer pelos inúmeros amigos que tenho nessa instituição, agradecer pelo acolhimento, agradecer por fazer parte dessa história e desejar muito amor, luz e sabedoria a todos. 20 de outubro, aniversário do Centro Espírita Amor e Caridade. Nossa casa de amor, nossa casa de filiação de tantas almas, de tantos corações encarnados e desencarnados. Somos todos muito gratos e temos muito carinho e amor por esta casa. Parabéns, Centro Espírita Amor e Caridade. Que Deus abençoe todas as suas atividades e a continuidade de todos os trabalhos. Ao Amor e Caridade presente em minha família por tantas gerações, que me acolheu ao final da década de 80 com tanto carinho e amor. Tantas lições aprendidas, tantas coisas vividas, ensinamentos, amizades e amigos. Tanto me ajudaram na minha caminhada terrestre. Só tenho uma palavra a dizer: obrigada.
Boa noite, meus queridos e queridas amigas do Centro Espírita Amor e Caridade. É uma satisfação poder gravar essa mensagem em comemoração ao aniversário da casa. Depois de todos esses anos, né, ainda tenho um carinho muito, muito especial pela casa, pelas pessoas que aí estão. O Centro Espírita Amor e Caridade e especialmente a MEAL representaram uma parte muito, muito legal, muito afetiva da minha existência, e por isso eu quero desejar que o Mestre Jesus possa iluminar muito essa casa durante muitos anos ainda. Um beijo. Na história das nossas vidas, é muito comum que alguns capítulos dela, ou muitos capítulos dela, se confundam com a história da nossa casa espírita. Em nosso caso, nós vinculados ao amor e caridade, temos laços muito fortes que passaram a fazer parte da nossa história também. Nossa casa fazendo 80 anos e permanece uma jovem casa, e como jovem vai permanecer. Assim como permanecerá perene o nosso carinho por essa casa, onde nós aprendemos mais ainda a falar e praticar amor e caridade. Então, o nosso presente coletivo para a nossa casa espírita vai ser continuar praticando os nomes que ela nos inspira, praticando o amor e praticando a caridade de auxiliar a manutenção dos seus propósitos, suas finalidades de uma verdadeira casa espírita. Se me perguntassem nessa vida, eu sei qual foi o principal presente que você ganhou, eu diria sem sombra de dúvidas que foi conhecer a doutrina espírita. Parabéns, Centro Espírita Amor e Caridade, pelos 80 anos. Gratidão por ter sido a casa que primeiro me acolheu. Gratidão também à minha benfeitora encarnada, Regina Célia Catani de Batista, que me convidou. Viva nós, feliz 80 anos. Vamos avante. Parabéns, SEAC, pelos 80 anos. Estou muito feliz de mandar esse vídeo em homenagear esse centro que já fez parte da minha vida. Tem muitos anos que eu não vou, mas participei da mocidade, fiz tudo. Meu nome é Jeane, não me apresentei. Eu frequentei na década de 90 a mocidade, então só quero desejar muita luz, muita coisa boa para todos os frequentadores da casa. Um beijo! Olá, quero também dar os parabéns para o Centro Espírita Amor e Caridade, que é a minha casa espiritual na Terra. Conheci quando ainda fui na pré-mocidade a convite do amigo Ronaldo e me sinto abraçado por esta casa até hoje. Então, que eu possa fazer parte disso por muito tempo ainda, se eu for merecedor. Feliz aniversário, Centro Espírita Amor e Caridade. Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé no meu coração. Sol de amor que me conduz na vida em que me agasalho, enche meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dá-me forças no caminho pra lutar e vencer, transformando todo este mundo em flores do meu perfume. Pai, não te esqueças de mim, as bênçãos da compaixão
de amor sem fim, de paz e de amor sem fim. Deus, Pai amoroso, após ouvirmos a palestra de hoje, tão suave para nossos ouvidos e tão delicada para os nossos corações, voltamo-nos a Ti e pedimos que inspira-nos no desempenho individual para que possamos ser merecedores da provisão do mais alto e que no momento propício nos envie seus anjos a nos auxiliar. Senhor, esteja sempre conosco, porque somente a Sua presença pode nos fortalecer, nos inspirar e nos sustentar no esforço que fazemos para a nossa melhoria íntima, da qual tanto necessitamos e muito aspiramos. Sabemos que nos momentos de maiores dificuldades pelos quais nós passamos, Tu nos carregastes no colo, nos sustentastes nos Seus braços para que pudéssemos atravessar um mar de tormenta e saíssemos mais fortalecidos e mais conscientes de nós mesmos e do que guardamos em nosso íntimo. Olha por aqueles irmãos que sofrem e choram por angústias profundas da alma e que muitas vezes são escondidas pelas lágrimas ocultas e silenciosas. Faz com que o Seu amor e as Suas bênçãos, pela Sua misericórdia, alcancem essas almas sofredoras, onde quer que estejam, a receberem o conforto do Seu amparo e da Sua proteção. E assim, finalizamos essa singela prece com o coração inundado de gratidão pelo Seu amor que tens por nós. Assim seja.